Bom, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a associação do espectro autista com o TDAH. Uma primeira informação interessante é o seguinte, que até 2013, as instituições responsáveis por pesquisa no mundo, principalmente a norte-americana, ela não considerava a possibilidade de um diagnóstico associado entre o espectro autista e o TDAH. E a partir de 2013 isso mudou, e nesse intervalo de tempo nós não temos um volume gigante de pesquisas a respeito do assunto, mas as pesquisas de incidência mostram que as pessoas dentro do espectro autista, de 44% a 50% delas que têm o diagnóstico, também têm o diagnóstico do TDAH juntos. Então tivemos aí uma mudança bastante grande de 2013 para cá. Vamos separar as duas questões e depois fazer uma conexão. Então, o TDAH é um quadro também do neurodesenvolvimento, marcado por uma sintomatologia característica ou de desatenção, ou de hiperatividade, ou de impulsividade, ou duas destas características, ou as três características associadas. E basicamente o TDAH ele tem uma marca funcional. O indivíduo com o diagnóstico do TDAH ele tem um prejuízo na execução de tarefas relacionadas ao seu comportamento, né? Em virtude de um atraso, em virtude de um não registro de memória, de uma dificuldade de evocação, TDAH. No TEA, nós vamos ter uma característica de uma dificuldade social, nós vamos ter uma característica de uma conduta repetitiva e recorrente, pautada sempre no mesmo processo, uma dificuldade de se somar o novo. Nós vamos ter o hiperfoco como uma marca bastante contundente, nós vamos ter a rigidez cognitiva. E quando nós falamos desta associação, então nós vamos ter os indivíduos com sintomas isolados do TDAH e do TEA, e na junção destes dois aspectos diagnósticos, o que nós vamos ter de essencial? Primeiro, nós vamos ter pessoas com uma propensão maior para dificuldades e transtornos de aprendizagem, tá? E nós vamos ter as habilidades sociais com um prejuízo mais significativo, tá? E aí, é claro, o que o processo diagnóstico ele é relevante, ele é importante? Nós sabermos, por exemplo, dentro do TDAH, quais são as áreas, os sistemas de maior afetação funcional que esse TDAH ele se aplica na vida diária do indivíduo, tá? Dentro da característica do espectro autista, quais são os sinais mais predominantes desse indivíduo, quais são as habilidades mais afetadas, e a partir daí, dentro de um processo interdisciplinar, com várias especialidades, fazer a definição correta de um plano de tratamento adequado para a condução desse indivíduo, tá? E que vai envolver não só a questão farmacológica, mas vai envolver a questão terapêutica, terapia ocupacional, psicomotricidade, entre outras áreas. Então, veja, o diagnóstico associado, nós vamos ter duas frentes de trabalho, tá? Para fazer a evolução e a melhoria de qualidade de vida desse indivíduo. Muitas vezes essas duas frentes elas vão se cruzar e elas vão estar potencializando características uma das outras, e ambas as características elas precisam ter uma atuação dessa equipe interdisciplinar para efetivamente a gente poder estar gerando um resultado.
A combinação farmacológica, ela também entra nisso, tá? Você não vai seguir um padrão clássico farmacológico, porque você tem dois grandes espectros que precisam ser atendidos. Então, por exemplo, nem sempre a Ritalina vai ser utilizada, nem sempre ela vai ser bem apropriada para a característica do TDAH. Muitas vezes a característica do autismo, ela pode precisar de algum outro componente e assim por diante. Então, essa participação interdisciplinar, ela é extremamente importante, ok? Novamente, você é bem-vindo a deixar o seu comentário. Se você eventualmente apresenta os dois diagnósticos, se você quiser trocar conosco, vai ser muito bem-vindo para enriquecer aqui o nosso canal, ok? Um grande abraço para vocês e uma boa semana.